Olá! A química às vezes parece um bicho de sete cabeças, né? Mas hoje a gente vai ver que ela segue umas regras bem simples, quase como uma receita de cozinha. Vamos entender como a ciência pode ser tão fácil quanto preparar um prato. Olha só essa frase. Ela é o nosso ponto de partida. E muita gente liga ela a um cara chamado Lavoisier. E ela resume a ideia principal da química, sabe? Não é mágica, é transformação. As coisas não somem do nada e nem aparecem do nada. Elas só mudam de forma. E aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente vai construir o nosso conhecimento passo a passo. Primeiro, o que é uma transformação, ou seja, uma reação. Depois, quem são os ingredientes e o prato final. E por último, as duas leis que mandam nessa coisinha toda da química. Então, vamos começar pelo básico. O que é uma reação química? A resposta é simples. Elas acontecem o tempo todo, em todo lugar. Dentro do nosso corpo, na cozinha, no mundo lá fora. Pensa só em acender um palito de fósforo. Num piscar de olhos, a madeira e a química da pontinha viram luz, calor, fumaça e cinza. Uma coisa vira outra bem rápido. Isso é uma reação. Agora dá uma olhada nessa corrente. A ferrugem não aparece assim de repente. É uma reação bem lenta do ferro com o oxigênio do ar. Aquele metal que era forte e brilhante vira um pó marrom, quebradiço. As características mudam completamente. E quando a gente joga um comprimido efervescente na água? Aquelas bolinhas todas são um gás que está sendo criado ali na hora, algo que não existia antes. É mais uma prova de que uma substância nova se formou. Então, o ponto central é esse. Uma reação química acontece quando o que a gente tinha no começo se reorganiza e forma coisas novas com características totalmente diferentes no final. Simples assim. Beleza, agora que a gente já sabe o que é uma reação, vamos dar nome aos bois. E para isso, a nossa ideia da cozinha cai como uma luva. No começo de toda reação, a gente tem os nossos ingredientes. Na química, a gente chama eles de reagentes. Aqui, por exemplo, a gente tem o enxofre, que é esse pó amarelo, e o ferro, esse pó cinza. São eles que vão se transformar. E depois que a reação acontece, tcharam! A gente tem o nosso prato final. É o que chamamos de produto. Nesse caso, o enxofre e o ferro se juntaram para formar o sulfeto de ferro, essa substância escura, nova, com um jeitão bem diferente dos ingredientes originais. Na linguagem da química, a gente representa isso de um jeito bem direto. O que a gente tem no começo, os reagentes, fica do lado esquerdo. Essa seta no meio significa virou, ou se transformou em. E do lado direito, a gente coloca o resultado, os produtos. Certo, vamos para a primeira grande regra da nossa receita química, que foi sacada pelo Antônio Lavoisier. A pergunta que ele se fez foi simples, mas genial. Durante uma transformação, para onde vai a matéria? Pensa um pouquinho. Se a gente queima um pedaço de madeira, no final sobram só umas cinzas bem mais leves. Será que uma parte da madeira simplesmente sumiu? Evaporou? A grande ideia de Lavoisier foi fazer os experimentos dele dentro de potes bem fechados e usar balanças super precisas. Desse jeito, nada podia escapar, nem fumaça, nem gás, nada. E o que ele descobriu, olha, mudou a química para sempre. A descoberta dele foi surpreendente de tão simples. Se a gente pegar, por exemplo, hidrogênio e oxigênio para fazer água, a massa total dos ingredientes no começo é exatamente a mesma massa da água que se forma no final. Se a gente começa com 90 gramas de reagentes, a gente termina com os mesmos 90 gramas de produto. Nada some no ar. E essa é a lei de Lavoisier. A massa se conserva. A matéria não pode ser criada do nada e nem destruída. Ela só se reorganiza. A balança fica sempre equilibrada. Ok, então a massa total não muda. Mas isso quer dizer que a gente pode misturar qualquer quantidade dos ingredientes e vai dar certo? É aí que entra a segunda regra de ouro da nossa receita química, a lei de Proust. Proust percebeu uma coisa fundamental. É igualzinho a uma receita de bolo. Não adianta jogar farinha e açúcar de qualquer jeito e esperar que saia um bolo. Para dar certo, as proporções dos ingredientes são fixas. Vamos voltar para o exemplo da água. Não importa se a gente quer fazer muita água ou pouquinha. A proporção da massa do hidrogênio para a massa do oxigênio vai ser sempre a mesma, 1:8. Se a gente usa 10 gramas de hidrogênio, precisa de exatamente 80 de oxigênio. Se usa metade, 5 gramas, vai precisar de 40. A receita não muda. E essa é a lei de Proust, basicamente. Cada substância tem uma identidade, uma receita fixa que nunca muda. Não importa onde ou como ela foi feita. Água é sempre água.
feita de hidrogênio e oxigênio naquela proporção específica. Então, para a gente fechar nossa receita de hoje, química é sobre transformações, onde os reagentes viram produtos. E isso tudo obedece a duas regras de ouro. A lei de Lavoisier, que diz que a balança está sempre em equilíbrio, a massa não muda, e a lei de Prost, que diz que a receita tem proporções fixas. E isso todo deixa a gente com uma última pergunta para pensar, né? Se a matéria não pode ser criada nem destruída, como diz Lavoisier, de onde veio toda a matéria que forma tudo que a gente vê no universo hoje? É uma pergunta gigante que mostra como a química se conecta com a física e com a história de todo o universo.